Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal, que estão comentando, compartilhando. Muito obrigado. Com certeza tem sido muito abençoador para todos nós que estamos trabalhando aqui e fazendo esse material, produzindo esse material para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Vamos falar sobre a resposta ao chamado de Deus. Será que aquilo que Deus está nos chamando, nós estamos correspondendo, nós estamos nos posicionando? Será que você está dizendo sim ao chamado do Senhor? O Senhor está te perguntando hoje: a quem enviarei e quem há de ir por mim? E você deverá responder: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Teus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, para quem não conhece o Lucas tem 27 anos, ele se converteu há aproximadamente 6 anos e ele tem uma formação técnica em automação industrial pela Cedtec. Ele é líder do Ministério ID, que trabalha com crianças em um bairro carente em Cidade Pomar, aqui em Serra. E é por isso que ele é o nosso convidado de hoje. Lucas, seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei, um prazer ter você aqui conosco. Pastor, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Lucas, como que nasceu o Ministério ID? Como que esse sonho nasceu no seu coração? Então, pastor, o Ministério ID, ele era o evangelismo da igreja, onde nós fazíamos o evangelismo local, fazíamos evangelismo de porta em porta, fazíamos algumas coisas nas praças, já fizemos nas praias, mas aí nós queríamos fazer algo mais consistente, algo que a gente pudesse dar uma certa continuidade. E foi quando nós começamos a orar para que o Senhor nos levasse a algum lugar onde nós pudéssemos fazer algo mais consistente. Foi quando eu estava orando com um membro desse ministério, na época do evangelismo, e nisso que a gente estava orando, o Senhor ele me deu uma visão, e nessa visão tinha uma mulher que estava numa situação bem miserável, e ela estava com uma vasilha na mão e ela vinha na minha direção como se estivesse pedindo algo para poder comer. Então eu falei com esse irmão, falei assim: eu acho que Deus vai nos levar a um lugar, né, com uma condição, né, miserável, porque eu acabei de ter uma visão assim, assim, assim. E aí na mesma semana, uma irmã me procurou e falou: olha, nós conhecemos um jovem e ele está precisando de ajuda. Vocês sendo jovens, vai ser mais fácil de vocês ajudarem ele. Aí eu falei: pronto, né? Agora Deus, ele é isso, né? A gente vai pegar, vai conhecer esse jovem, vai começar a pregar para ele, e aí depois a gente vai alcançando os outros jovens e tal. A gente vai criando essas expectativas. E a gente foi conhecer esse jovem. Quando chegou lá, realmente era um jovem numa situação que precisava muito de ajuda. E aí ele tinha, né, a casinha dele, só que precisava de algumas reformas. E nós fomos lá para poder ajudar até a carregar os materiais, porque a gente não sabia, né, fazer mais do que isso. Nisso da gente ajudar, né, carregar os materiais para a construção da casa dele, uma integrante do ministério, ela viu umas crianças na rua e ela sentou, né, com essas crianças e começou a contar histórias da Bíblia. E na hora que eu bati o olho naquela cena, assim, eu falei: é isso. E mesmo a gente tendo esse período onde nós fazíamos esses evangelismos nas ruas, onde a gente batia nas casas, eu acho que quando eu olhei para aquela cena e vi o evangelho sendo contado para aquelas crianças, sabe, parecido. Eu acho que Jesus ensinava dessa forma, ele se assentava aonde estava ali, começava a contar. Quando eu bati o olho, eu falei: é isso. E eu acho que o ID nasceu foi nesse momento. Lucas, as pessoas colocam muitas desculpas em relação a fazer e cumprir o chamado de Deus. E elas dizem: olha, eu não tenho uma capacitação, eu não estudei, eu não tenho formação teológica, eu não tenho uma formação na área que o Senhor me chamou para atuar, enfim. Você acha que qualquer pessoa ela pode responder ao chamado de Deus? Sim, eu acredito que a palavra-chave assim, para responder o chamado de Deus é disponibilidade. Eu acho que quando nós estamos dispostos a ser usados pelo Senhor, quando nós queremos ser usados pelo Senhor, é isso que importa. Por exemplo, se eu vou salvar a humanidade, se eu estou no lugar de Jesus, não seriam os 12 que Jesus escolheu que eu escolheria. Então eu acho que os 12 discípulos que Jesus escolheu nos mostra que realmente
qualquer um pode ser usado pelo Senhor, porque Ele chama, são aqueles que não são, né? Se fosse responder, todas as pessoas podem responder ao chamado? Não, só aqueles que não estão preparados, né? Vamos dizer assim. Eu acho que isso entra muito dentro do que a gente vê na vida de Moisés, por exemplo, né? Que se sentia tão incapaz de cumprir o chamado de Deus que ele diz: não, Senhor, manda outra pessoa, que eu não consigo fazer isso. E o Senhor fala para ele: não, é você que eu quero, né? E a gente vê tantos exemplos na Bíblia, tem até uma mensagem que eu ministro a respeito disso, que eu falo, né, os improváveis de Deus, que é justamente pessoas na história da igreja e na história de Israel que foram totalmente improváveis. O próprio Neemias, por exemplo, você vai pegar um copeiro para levantar o muro, né? Você não pega um copeiro nem para levantar o muro da sua casa, quanto mais de uma cidade. Verdade. Então você pega tantos homens e mulheres improváveis que fizeram a diferença simplesmente pelo que você disse, né? Se prontificaram, disseram assim: não, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Né? Então eu acredito que tenha muito a ver com isso. Lucas, eu queria saber de você o seguinte: às vezes a gente precisa de uma estrutura física para começar um projeto, né? E tem gente que coloca esse ponto: olha, eu preciso de uma estrutura física, eu preciso, sei lá, ter um material didático, porque quando você contou para nós a história do ID, tinha uma necessidade, você tinha recebido uma visão do Senhor. E aí, como foi essa questão de ter algo, ter uma estrutura para começar? O que é preciso ter para começar a fazer um projeto? Precisa-se ter uma estrutura para isso? Olha, pastor, eu acredito muito que existem sim as suas vantagens. Se você às vezes tem um curso, se você, né, igual, né, tem algumas escolas de missões, essas coisas assim. Mas eu acho que isso é algo que auxilia. Eu acho que para você ir, eu acho que você precisa ir. Eu acho que não tem, sabe? Acho que a gente complica demais as coisas. Como eu disse, né? A gente estava lá ajudando a construção e aí a irmã, ela começou a contar a história para as crianças do lado, assim. Então, todo sábado, quando a gente ia para lá, era uma incógnita. Como que a gente vai fazer? E aí a gente pegava e olhava um espacinho com sombra. Aí a gente pegava, né, e fazia lá. E às vezes era um terreno que ainda tinha dono, mas ainda não tinha construído nada. Aí você preparava para o sábado seguinte. Quando chegava lá, tinha começado a construir, não tinha como ser lá. Aí você procurava um outro lugar. Aí tinha uma árvore, era um lugar onde tinha uma árvore muito grande, a gente fazia lá embaixo. Aí no outro sábado a gente chegou lá, tinha cortado a árvore. E aí, por exemplo, chovia, às vezes a gente acabava não tendo como fazer. Aí foi e apareceu um anexo de uma escola onde autorizou a gente fazer lá. Então, assim, não precisa, sabe, de muitas coisas. Eu acho que o que precisa mesmo é essa disposição, é você querer mesmo estar fazendo algo. E eu falo com você, hoje nós temos uma estrutura que, assim, nem se compara. E quando a gente senta para poder conversar, o que a gente sente falta, a gente sente saudade desse tempo onde as coisas eram dessa forma, onde era tudo improvisado, as cartolinas, sabe, um segurava, os teatros, era tudo desnivelado para poder fazer alguma coisa. Então, assim, a gente estava lá ensinando, tinha criança pendurado na árvore, tinha que desce daí e tal. Então, assim, foram momentos assim que realmente marcaram. Então, volta, né, lá atrás, o que precisa é disposição. Lucas, quais as maiores dificuldades que vocês enfrentaram no início do ministério? Pastor, assim, sendo bem assim, sincero, nós não encontramos tantas dificuldades para poder estar desenvolvendo o ministério. Isso porque eu tenho o privilégio de estar com pessoas assim muito dispostas, sabe? Como eu disse, não éramos um grupo onde tinha muitas pessoas talentosas, não éramos muitas pessoas, mas as pessoas que estavam lá, elas ofereciam 5 pães e 2 peixinhos delas. Então fez com que tudo fosse mais fácil. E o que mais pegou foi mesmo essa questão de estrutura, né? Onde quando chovia, né? Essa questão mesmo porque era numa descida, né? Era meio que difícil você fazer, né, algumas coisas. Tinha questão, por exemplo, do risco das crianças, né, de estarem se machucando.
era meio que aberto, então era difícil de prender a atenção delas. Mas assim, uma dificuldade onde a gente tenha realmente assim, fala, caramba, não dá, acho que a gente não encontrou. Isso porque também, né, nós tivemos sempre o apoio, né, da igreja, até mesmo, né, algumas famílias são ajudadas com cesta básica que é fornecida pela própria igreja. Então acho que talvez o local mesmo tenha sido assim, o mais difícil, que, como eu disse, a gente sente muita falta dessas dificuldades, né? Nós crescemos muito, aprendemos muito diante disso. Quero deixar umas imagens para vocês a respeito do Ministério ID, com certeza vão te abençoar, para que você conheça também um pouquinho mais desse ministério. Roda o VT. Lucas, o que mudou na sua vida após o ID? Eu acho que o que mais assim, mexeu comigo foi a questão da simplicidade e humanidade do Evangelho. Às vezes a gente fica ali dentro, né, das nossas congregações e cultuando e tal, e quando você vai para uma realidade dessa, acho que muda, sabe, a visão, ela expande a respeito do que realmente é o Evangelho. O Evangelho se torna palpável, né? Algo que você até então conhecia talvez uma teoria, agora se torna real. Você vê a simplicidade do Evangelho chegando, principalmente naquilo que Jesus também faz com os seus discípulos, né? Quando ele diz, deixe vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então a simplicidade do Evangelho para a vida de uma criança é incrível. Quando eu me tornei tio, eu lembro que o meu primeiro sobrinho se chama Mateus. E eu lembro que o Mateus, ele me ministrava muito. Muitas pregações eu tirei da vida do Mateus, onde a simplicidade dele, a forma dele agir, me fazia com que eu meditasse sobre a palavra e eu fizesse coisas em Deus voltadas muitas vezes para comportamentos dele para comigo. Então eu fazia essa analogia, eu falava, meu Deus, às vezes eu ajo da mesma forma, ou eu deveria agir dessa mesma forma. E quanto que o Evangelho para criança é muito simples, né? Realmente o Evangelho de Jesus é um Evangelho muito simples. É verdade, eu tinha aquela expectativa, né, de como que vai ser quando, né, eu for ser usado pelo Senhor, e você escuta nas histórias de avivamento, lê sobre, e você se imagina, né, chegando num lugar, botando a mão, tendo a revelação da vida das pessoas. E em Cidade de Pomar eu posso dizer que nós pregamos o Evangelho fazendo corrida de saco, nós pregamos o Evangelho brincando de bola, nós pregamos o Evangelho brincando de corrida de tampinha, bolinha de gude, soltando pipa. E assim, é uma visão completamente diferente, sabe? A gente se prende muito querendo ser bons argumentadores, sendo que o Evangelho são pequenas ações que fazem, sabe, toda a diferença. Lucas, queria saber qual história te marcou mais em todo esse período que você está à frente do ID. Então, pastor, na verdade eu quero falar de duas situações, né, que me marcaram. A primeira delas foi de uma criança que o pai era alcoólatra e a mãe, né, tinha câncer. E a mãe dele estava internada. E só para você ter assim, uma noção da realidade, né, deles, dessa família, a mãe preferiu deixar com uma vizinha do que deixar na própria casa enquanto estava internado. E um sábado, sabe, me deu uma neura, eu falei, eu preciso de levar ele para casa. E aí eu comecei a rodar as ruas de Cidade de Pomar atrás dele, eu falei, eu preciso levar ele para casa. Eu não sabia onde ele estava, ninguém sabia onde ele estava, a gente começou a rodar, até que ele estava passando, né, de bicicleta pela rua, e eu falei com ele que eu iria levar ele para casa. E aí, assim, até voltando àquilo que a gente falou sobre a simplicidade,
Sabe, eu fiz coisas bem simples com ele, levei ele no clube, nem tava sol, aquilo pra ele foi assim, coisa de outro mundo. Tomou um banho de piscina e tal, e eu nem entrei com ele, eu falei, é ruim que eu vou entrar nessa água aí, esse frio. E aí eu levei ele, né, na hora de dormir, eu fui orar com ele, e ele pegou e me agradeceu. E ele falou bem assim, tio, hoje foi o melhor dia da minha vida. E isso assim, isso me marcou. E eu lembro que no dia seguinte, nós tivemos a notícia que a mãe dele tinha falecido. E assim, coube a nós dar essa notícia para ele. Então assim, isso acho que marcou o ministério, sabe? De você dar essa notícia para ele. E teve um casal do ministério que nessa semana também, diante desse fato, né, para que ele não voltasse para essa realidade, ficou com ele durante uma semana, ele se divertiu muito. Então assim, isso foi uma coisa que marcou. E a outra foi uma atividade, que a atividade era o seguinte, tinha no papel um guarda-chuva e uma nuvem onde estava chovendo. Na nuvem eles escreviam o que entristeciam eles. E aí eles colocaram, né, bullying, né, várias coisas que entristeciam eles. E no guarda-chuva era o que protegiam eles dessas coisas. E algumas tinham, né, os tios do cultinho, né, assim que eles chamam a gente. Então, assim, isso me marcou demais, saber que, né, eles veem isso em nós, sabe, como guarda-chuvas que protegem eles de coisas que os entristecem. Então, assim, foram coisas que me quebrantaram bastante. O ministério, como o Lucas disse, é feito de muitos integrantes e servos de Deus e pessoas que estão ali servindo e ajudando, como o Lucas disse, talvez sem uma capacitação apropriada, talvez, mas que estão no lugar certo, no momento certo, fazendo o seu melhor, dando o seu melhor. E os frutos de tudo isso é do trabalho desses jovens que simplesmente disseram, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem para fazer? Onde o Senhor tem para tocar? Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou meu tempo. A gente sabe que o ministério se reúne aos sábados pela manhã e tem hoje também o GA, né, que acontece nas terças-feiras com os adolescentes lá de Cidade Pomar. E se reúnem e abrem mão do sábado de manhã, a maioria estuda, trabalha. Então sábado de manhã seria o dia para dormir, para acordar tarde, para ter um tempo com a família. E é uma equipe que tem aberto mão de tudo isso para viver o chamado de Deus e tocar na vida de crianças. Então que isso possa incentivar você, que talvez tenha um chamado, uma palavra de Deus, ou algo que o Senhor tenha gerado no seu coração e talvez você diga, não, eu preciso de uma estrutura, não, eu preciso de uma capacitação. Você precisa talvez de tudo isso, mas dê o primeiro passo, comece a agir. Quando a gente até começou esse canal, antes de gravar, eu estava falando com o Lucas aqui. E o Lucas, como que era a gravação do vídeo tal? E eu disse, olha, foi com esse celular aqui, então eu gravei com esse celular, né? Não tinha microfone na tela, não tinha um diretor atrás da câmera, não tinha nada. E simplesmente Deus me deu uma palavra e eu cumpri. Então eu acredito que quando você cumpre o propósito de Deus, Ele é capaz de promover todo o resto, tudo aquilo que você precisa. Lucas, queria que você fizesse as suas considerações finais, a mensagem que você queira deixar para quem está nos vendo, um recado, algo da parte do Senhor para incentivar, e talvez existam muitos jovens, pessoas, homens e mulheres, que talvez estejam ali esperando algo acontecer na vida para se posicionar ou algo assim. Talvez essa mensagem que você vai deixar seja algo muito pontual para a vida deles. Sabe, se há um desejo no seu coração, não pense, sabe, que são simples coisas aleatórias que estão na sua mente, porque o próprio Deus, Ele mora dentro de você, então são os sentimentos dele dentro de você, te fazendo ter uma ótica de fazer algo, então se lance nisso. Não olhe para você no intuito de esperar ter muitas coisas para fazer, simplesmente vai. Sabe, Jesus, Ele não tinha nenhuma de reclinar a cabeça, então pega e vai, porque o Senhor, Ele vai sustentar, o Senhor, Ele vai providenciar todas as coisas. Teve vez, passou, que nós queríamos pedir coisas e o Senhor não deixava, porque Ele queria mostrar que Ele é que estava no controle de todas as coisas. Então, assim, vai. E para encerrar, eu queria ler um texto do John Piper, que tem muito a ver com aquilo que nós estamos conversando, que diz assim:
Se você quiser que sua vida seja relevante, se quiser que o efeito ondulatório das pedras que deixa cair se tornem ondas que alcancem as extremidades da terra e continue por século e atravesse a eternidade, você não tem que ter um alto QI, não tem que ter boa aparência e riquezas, não tem que proceder de uma nobre família ou excelente escola. Você tem que saber de algumas coisas sublimes, majestosas, imutáveis, óbvias, simples, coisas gloriosas, e ser inflamado por elas. Permita ser inflamado pelo Senhor e vai. Com certeza, responda ao chamado de Deus, responda aquilo que Ele está falando com você, e com certeza existe um campo enorme, o campo está branco, né? Mas poucos são os trabalhadores. Então que você possa responder ao chamado do Senhor e você possa se posicionar em uma área da sociedade ou em uma área que você almeje, porque com certeza você é a resposta de Deus para muitas nações. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: existem nações clamando pelo seu nome. E eu fiquei imaginando aquilo porque na dinâmica daquele contexto as pessoas começavam a chamar o nosso nome em voz alta. E eu pensei, quantas nações talvez estão realmente esperando que nós nos posicionemos, né? Quantas nações, às vezes, quando eu digo nações, é dentro do seu bairro, dentro da sua família, enfim, quantas nações, né? Porque de Abraão o Senhor abençoou todas as nações da terra. Então que você possa se posicionar e que você possa responder ao chamado de Deus para a sua vida. Amém? Lucas, muito obrigado por você estar aqui no canal, obrigado por esse tempo que você está cedendo, e essa entrevista com certeza vai abençoar muitas pessoas. Deus te abençoe, muito obrigado. Pastor, eu que agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito, né? E que agradeço. Amém. Bom, se você gostou desse vídeo, clique no curtir, compartilhe também com pessoas que você queira abençoar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe os seus comentários, as suas sugestões. Se você tem indicação de pessoas e histórias relevantes para compartilhar conosco, também deixe aqui nos comentários. Que Deus te abençoe, fique na paz e até mais.